Meu nome é Wilson Barros, tenho 58 anos. Quando abri o testamento da Márcia, esperava encontrar instruções sobre a casa, sobre as economias, sobre como dividir nossos poucos bens. Mas havia apenas uma linha escrita à mão. Wilson, vai atrás da verdade sobre nossa filha. Essas palavras mudaram tudo o que eu acreditava saber sobre minha família. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Nossa filha Isabela havia morrido aos 22 anos, há 3 anos. Ou pelo menos era isso que pensávamos. Um acidente de carro numa estrada rural de Minas Gerais, voltando da faculdade. Corpo carbonizado, identificação pelo carro e documentos. Enterramos o que restou dela no cemitério de Contagem, onde sempre moramos. Márcia nunca se recuperou da perda. Em 2 anos e meio, o câncer a levou também. Nos últimos dias, delirando de morfina, repetia coisas estranhas sobre Isabela. Ela não morreu, Wilson, murmurava. Nossa menina não morreu. Eu achava que era a doença falando, a mente tentando negar uma dor insuportável. Agora, segurando aquele papel amarelado, senti um frio na espinha. Márcia estava lúcida quando escreveu o testamento. O advogado confirmou. Ela foi ao escritório sozinha, 3 dias antes de morrer, insistindo em fazer tudo do jeito dela. Não quero nada além disso, disse ao Dr. Menezes. Só essa frase. Wilson vai entender. Mas eu não entendia nada. Nossa filha estava morta. Eu mesmo identifiquei o carro, falei com a polícia, assinei os papéis. O que mais havia para descobrir? Que verdade era essa que Márcia levou consigo? Na primeira noite sozinho naquela casa vazia, revirei cada canto procurando pistas. Márcia sempre foi organizada. Guardava tudo. Contas, recibos, cartas, fotografias. Procurei correspondências recentes, papéis que pudessem explicar a mensagem misteriosa no testamento. Foi na gaveta da cômoda do nosso quarto que encontrei o primeiro sinal. Um envelope lacrado com meu nome, escondido entre roupas de cama antigas. Dentro, havia uma chave pequena e um bilhete. Wilson, esta chave abre um cofre no Banco Popular da Rua 15 de Novembro. O número da conta está no verso. Use minha identidade como segunda via. Dentro tem o que você precisa saber sobre nossa Isa. Minha mão tremeu segurando aquela chave. Márcia havia mantido um cofre secreto por quanto tempo? Por que nunca me contou? Em 35 anos de casamento, pensava que não havia segredos entre nós. Éramos pobres, sempre fomos. Eu trabalhava como mecânico na oficina do irmão da Márcia. Ela costurava para fora. Que motivos teria para esconder dinheiro ou documentos? No verso do papel, anotado com a letra cuidadosa da Márcia, estava o número. Conta corrente 6789452. Memorizado aqueles números até o amanhecer, imaginando o que poderia estar esperando por mim naquele cofre. Às 8 da manhã, caminhei até o banco. Conhecia algumas pessoas que trabalhavam lá. Eram clientes antigos da oficina. Expliquei a situação para o gerente, mostrei o atestado de óbito da Márcia e a chave. Em 20 minutos, estava sozinho numa salinha pequena com uma caixa metálica na minha frente. Dentro do cofre, havia 3 coisas que me deixaram completamente perdido. Primeira, 20 mil reais em notas de 100. Mais dinheiro do que jamais tínhamos tido juntos. Segunda, uma certidão de nascimento que nunca tinha visto. Com o nome de Isabela Maria Santos, não Isabela Barros como sempre soubemos. Terceira, uma carta lacrada endereçada para mim. Com mãos trêmulas abri a carta. Era da letra da Márcia, datada de 6 meses antes dela morrer. Wilson, se você está lendo isto, significa que consegui juntar coragem para contar a verdade antes de partir. Nossa filha não é nossa filha biológica. Isabela foi adotada quando tinha 3 anos, mas nunca contamos para ela nem registramos a adoção legalmente. Os pais verdadeiros dela estão vivos e podem estar procurando por ela ainda. Parei de ler. As palavras dançavam diante dos meus olhos. Isabela não era nossa filha? Como assim? Eu me lembrava de pegar ela no colo quando pequena,
de ensinar ela a andar de bicicleta, de brigar com namorados quando cresceu. Como podia não ser minha filha? Continuei lendo. A mãe biológica da Isa se chama Dulce Santos. Mora em Betim. Entregou a menina para nós porque não tinha condições de criar, mas sempre quis ela de volta. Quando a Isa completou 18 anos, a Dulce começou a mandar cartas querendo encontrar ela. Eu escondi as cartas de você porque tinha medo de perder nossa menina. Minha cabeça girava. Márcia havia escondido cartas? De alguém procurando por Isabela? E o que isso tinha a ver com a morte da nossa filha? A carta continuava, mas minhas mãos tremiam tanto que tive que parar de ler para respirar fundo. Forcei-me a continuar lendo a carta da Márcia. Wilson, 2 dias antes do acidente da Isa, a Dulce apareceu aqui em casa. Você estava trabalhando. Ela trouxe documentos provando que era a mãe biológica da nossa filha e disse que ia na justiça buscar ela de volta se não pudéssemos conversar. Eu fiquei desesperada. Contei para a Isa na mesma noite. Parei novamente. Isabela havia descoberto que era adotada 2 dias antes do acidente? Por que Márcia nunca me contou isso? A carta prosseguia. Nossa menina ficou revoltada comigo, Wilson. Gritou, chorou, disse que toda sua vida tinha sido uma mentira. Saiu de casa dizendo que ia conhecer a mãe verdadeira e que nunca mais queria ver nossa cara. No dia seguinte, aconteceu o acidente. Agora tudo começava a fazer sentido de uma forma terrível. Isabela não estava voltando da faculdade no dia do acidente. Estava indo ao encontro da mãe biológica em Betim. A estrada onde aconteceu o acidente fazia sentido nesse contexto. Wilson, sei que escondi coisas demais de você. Depois do funeral, a Dulce veio me procurar novamente. Disse que tinha certeza de que não era nossa Isa no caixão. O corpo estava muito queimado para ter certeza, e ela sentia no coração de mãe que a filha ainda estava viva. Eu não acreditei na época. Mas agora, doente e perto da morte, fico me perguntando se ela não tinha razão. Meu mundo desabou completamente. Era possível que Isabela estivesse viva? Que tivéssemos enterrado outra pessoa? A carta terminava com um endereço em Betim e um pedido. Procure a Dulce. Descubra a verdade que não tive coragem de buscar. Se nossa Isa está viva, ela precisa saber que sempre a amamos, mesmo não sendo nossos por sangue. Saí do banco caminhando como um zumbi pelas ruas de Contagem. 20 mil reais no bolso, uma certidão de nascimento falsa na mão e a revelação de que minha filha podia estar viva em algum lugar. Como processar informações assim aos 58 anos? Parei num bar próximo da oficina onde sempre trabalhei e pedi uma cerveja. Era meio-dia de uma terça-feira, mas precisava de álcool para organizar os pensamentos. O dono do bar, seu Januário, me conhecia há décadas. Oh, Wilson, que cara é essa? Parece que viu fantasma, disse servindo a garrafa gelada. Talvez tenha visto mesmo, seu Januário. Respondi, tomando um gole grande. Talvez tenha visto mesmo. Pensei na Márcia. Como ela conseguiu esconder tudo isso de mim por tantos anos? Os 20 mil reais de onde vieram? Como tinha conseguido juntar essa quantia costurando roupas? E por que nunca me contou sobre a adoção da Isabela? Lembrei-me dos últimos meses de vida da Márcia. Ela havia ficado mais quieta, mais fechada. Achei que fosse por causa da doença e da dor da perda da Isabela, mas agora percebia que era culpa. Ela estava carregando segredos pesados demais para uma pessoa só. Terminei a cerveja e decidi ir para casa buscar o endereço da Dulce Santos em Betim. Precisava conhecer essa mulher que afirmava ser mãe biológica da Isabela. Precisava descobrir se existia realmente a possibilidade da minha filha estar viva. Mas primeiro, precisava entender como nossa Isa havia chegado até nós quando tinha 3 anos. De volta em casa, sentei na mesa da cozinha onde Márcia e eu tomávamos café todas as manhãs por décadas. Tudo ali me lembrava dela. A toalha de crochê que fez para nossa primeira casa, as xícaras desemparelhadas que comprávamos conforme quebrava as outras, o açucareiro de vidro que ganhamos de casamento. Peguei a certidão de nascimento da Isabela e estudei cada detalhe. Nascida em 15 de dezembro de 1998, em Betim.
Pai, não declarado. Mãe, Dulce Santos. Mas como essa criança chegou até nós em Contagem? Tentei me lembrar de quando Isabela apareceu em nossas vidas. Eu tinha 23 anos. Márcia, 21. Estávamos casados há 2 anos e tentando ter filhos sem sucesso. Márcia ficava triste vendo outras mulheres com bebês no colo. Então, numa manhã de 2001, Márcia chegou em casa com uma menina de 3 anos. Disse que a irmã mais nova dela, Sônia, não podia cuidar da filha e nos pediu para ficar com ela temporariamente. A menina era quieta, assustada, chorava muito. Márcia disse que os pais haviam morrido num acidente. Espera, Sônia não era irmã da Márcia. Márcia era a filha única. Como nunca questionei essa história? Como aceitei uma criança em casa sem fazer perguntas? Eu era muito jovem. Confiava cegamente na minha esposa. E Isabela era tão pequena e precisava tanto de cuidado que rapidamente virou nossa filha no coração. Agora percebia como a história não fazia sentido. Sônia desapareceu da nossa vida depois que Isabela chegou. Nunca mais a vimos. Na época, Márcia disse que ela havia se mudado para São Paulo. Eu acreditei em tudo sem questionar. Decidi visitar a única pessoa que podia ter respostas sobre o passado da nossa família. Dona Conceição, vizinha há mais de 30 anos. Ela tinha 82 anos e memória de elefante. Se alguém se lembrava dos detalhes de como Isabela chegou até nós, era ela. Bati na porta da casa ao lado da nossa. Dona Conceição abriu usando o avental florido que usava para cozinhar. Seus olhos ainda eram vivos e espertos apesar da idade. "Oh, Wilson, que saudade, meu filho. Como você está lidando com a falta da Márcia?" Perguntou-me puxando para dentro da casa pequena e bem cuidada. "Dona Conceição, preciso fazer umas perguntas sobre o passado. A senhora se lembra de quando nossa Isabela chegou em casa? Ela era pequena ainda. A velha senhora me serviu café e sentou na cadeira de balanço que usava para fazer crochê. Ficou pensativa por alguns minutos antes de responder. Lembro sim, Wilson. Vocês eram tão novos. A Márcia apareceu com aquela menina numa noite de chuva. A criança estava doente com febre alta. Vocês ficaram acordados a noite inteira cuidando dela. A senhora lembra da Márcia falar alguma coisa sobre de onde a menina veio?" Dona Conceição balançou a cabeça devagar. "A Márcia disse que era filha de uma conhecida que não podia criar. Mas sempre achei estranho, Wilson. A menina chamava a Márcia de tia no começo, não de mãe, e chorava muito pedindo a mãe Dulce. Meu coração acelerou. Mãe Dulce? A senhora tem certeza? Tenho, sim. A Isabela ficou meses perguntando quando a mãe Dulce ia buscar ela. A Márcia ficava triste e dizia que a mãe tinha viajado para muito longe. As palavras de Dona Conceição confirmaram minhas suspeitas mais assustadoras. Isabela havia chegado até nós chamando Márcia de tia e perguntando por mãe Dulce. Não tinha sido uma adoção legal. Márcia havia basicamente sequestrado uma criança. Mas por quê? E como? Márcia sempre foi uma mulher honesta, trabalhadora. Nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Precisava entender as circunstâncias que levaram minha esposa a tomar uma decisão tão drástica. Dona Conceição, a senhora se lembra de mais algum detalhe daquela época? A Márcia falou alguma coisa sobre os pais da menina? A vizinha idosa fechou os olhos, concentrando-se nas memórias antigas. A Márcia estava muito abalada naqueles primeiros meses, Wilson. Chorava escondido, eu via pela janela. Uma vez ela me disse que tinha salvado aquela criança de uma situação muito ruim, que a mãe da menina bebia muito e batia nela. Isso poderia explicar as ações da Márcia. Se Dulce Santos era alcoólatra e maltratava Isabela, minha esposa pode ter achado que estava fazendo a coisa certa ao tirar a criança daquele ambiente. Mas ainda assim, era sequestro. Era crime. A senhora chegou a conhecer essa mãe biológica? Nunca vi ela, Wilson. Mas lembro que a Márcia tinha medo de alguém aparecer procurando a menina. Por uns 2 anos, toda vez que batia alguém na porta, ela ficava nervosa, espiadinha pela janela antes de abrir. Saí da casa da Dona Conceição, com mais perguntas do que respostas. Márcia havia pego Isabela para protegê-la de maus tratos, mas nunca legalizou a situação.
Viveu décadas com medo de alguém descobrir a verdade. E quando Dulce finalmente apareceu procurando pela filha, Márcia preferiu esconder de mim a não enfrentar a realidade. Naquela tarde, dirigindo minha velha Paraty pelas ruas de Betim, senti o peso de todas as descobertas dos últimos dias. O endereço que Márcia havia deixado era numa região periférica da cidade. Casas simples, ruas sem asfalto. O mesmo tipo de bairro onde sempre moramos em Contagem. Estacionei em frente ao número 412 da Rua das Flores. Era uma casa pequena, pintada de azul desbotado, com um pequeno quintal na frente onde cresciam algumas plantas. Respirei fundo antes de bater na porta. Uma mulher de uns 50 anos atendeu. Tinha cabelos grisalhos presos num coque simples e olhos cansados, mas gentis. Usava um vestido caseiro e avental. Pareceu surpresa em me ver. Boa tarde, senhora. Estou procurando por Dulce Santos. Sou eu, respondeu com voz cautelosa. O que deseja? Meu nome é Wilson Barros. Sou... Era pai da Isabela. O rosto dela mudou completamente. Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, e ela levou as mãos ao peito como se tivesse levado um soco. Meu Deus do céu, Isabela, minha menina, o senhor sabe onde ela está? A reação de Dulce me convenceu de que ela realmente era mãe de Isabela. A dor nos olhos dela era genuína, desesperada. Era a mesma dor que senti quando achei que havia perdido minha filha. Senhora Dulce, preciso conversar com a senhora. É complicado. Ela me convidou para entrar. A casa era simples, mas limpa e bem cuidada. Na sala pequena, sobre um móvel antigo, havia várias fotografias de uma menina pequena que reconheci imediatamente. Era Isabela aos 3 anos. Dulce me serviu café numa xícara de porcelana e sentou na minha frente com ansiedade estampada no rosto. Suas mãos tremiam segurando a própria xícara. Senhor Wilson, por favor me diga que minha Isabela está bem. Faz 3 anos que não tenho notícias dela. A última vez que soube alguma coisa foi quando descobri que ela tinha morrido num acidente. Mas nunca acreditei naquilo. Por que nunca acreditou? Porque sou mãe dela, Sr. Wilson. Uma mãe sente essas coisas. Além disso, tentei ver o corpo no IML, mas não me deixaram. Disseram que só família imediata podia ver. Mas eu sou a mãe verdadeira dela. Dulce começou a chorar baixinho. Passei 22 anos procurando por minha filha. Quando finalmente descobri onde ela estava, quando consegui o endereço de vocês, me disseram que ela tinha morrido. Mas meu coração de mãe diz que ela está viva. Olhei as fotografias de Isabela criança espalhadas pela sala. Eram muitas fotos, todas cuidadosamente guardadas e organizadas. Era óbvio que Dulce amava profundamente a filha. Dona Dulce, preciso que a senhora me conte como Isabela chegou até minha casa quando tinha 3 anos. Minha esposa sempre me disse que foi uma adoção temporária, mas nunca entendi direito os detalhes. O rosto de Dulce ficou vermelho de raiva. Adoção? Que adoção? Sua esposa roubou minha filha, Sr. Wilson. Eu nunca entreguei minha Isabela para ninguém. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Roubo? Márcia havia roubado Isabela? Como assim roubou? A senhora pode explicar o que aconteceu? Dulce respirou fundo e começou a contar uma história que destruiu tudo o que eu acreditava saber sobre minha família. Sr. Wilson, em 2001 eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Meu marido havia me abandonado quando descobriu que eu estava grávida. Eu estava desempregada, morando de favor na casa da minha irmã com a Isabela. Bebia para esquecer os problemas, confesso. Ela limpou as lágrimas com as mãos. Mas eu amava minha filha mais que tudo no mundo. Nunca bati nela, nunca machuquei. Só bebia depois que ela dormia. Durante o dia, cuidava dela direitinho. Sua esposa trabalhava numa creche onde eu deixava a Isabela enquanto procurava emprego. A Márcia era muito carinhosa com minha menina. Sempre elogiava como ela era esperta e bonita. Eu ficava agradecida por ter alguém cuidando bem da minha filha. Parei de respirar. Márcia trabalhava numa creche? Ela nunca me contou isso. Sempre disse que só costurava para fora desde que casamos.
Um dia a Márcia me chamou para conversar. Disse que estava preocupada com a Isabela, que a menina chegava na creche com fome às vezes, que eu parecia estar bebendo mais. Ofereceu para ficar com minha filha alguns dias, só para eu me organizar e procurar emprego. Dulce começou a soluçar. Eu aceitei, Sr. Wilson. Pensei que seria bom para a Isabela ficar numa casa com mais estrutura por uns dias. A Márcia prometeu que era só temporário, que depois de uma semana eu poderia buscar minha menina. A história estava se revelando mais terrível do que imaginava. Márcia havia aproveitado a situação vulnerável de Dulce para ficar com Isabela. No dia que fui buscar minha filha, continuou Dulce, a Márcia não estava na creche. As outras funcionárias disseram que ela havia pedido demissão de uma hora para outra. Ninguém sabia onde ela morava. Dulce se levantou e foi buscar uma caixa numa estante. Dentro havia papéis antigos, endereços escritos à mão, fotografias. Gastei todos os meus centavos procurando pela Márcia e pela Isabela. Contratei até um investigador particular com o pouco dinheiro que consegui juntar. Mas vocês tinham sumido completamente. Mudaram de bairro, não deixaram rastro. Ela me mostrou uma pasta cheia de papéis. Passei anos indo na polícia, mas como eu era pobre e tinha problema com bebida, ninguém me levava a sério. Diziam que eu tinha abandonado minha filha e agora estava inventando história de sequestro. Senti uma dor no peito vendo o desespero daquela mulher. Dulce havia passado mais de 20 anos procurando pela filha que Márcia e eu criamos como nossa. Enquanto nós éramos uma família feliz, ela estava sofrendo a dor de não saber onde estava sua criança. Sr. Wilson, quando finalmente consegui localizar vocês há 3 anos, descobri que minha Isabela já estava adulta. Fui até sua casa para conversar, explicar a situação. Sua esposa ficou desesperada, disse que iam contar a verdade para a menina. 2 dias depois soube do acidente. Mas quando fui no IML tentar ver o corpo da minha filha, me disseram que não era parente, que só o pai e a mãe legais podiam ver. Mas eu sou a mãe verdadeira dela. Os olhos de Dulce brilharam com determinação. Por isso nunca acreditei que minha Isabela morreu naquele acidente. Uma mãe sabe quando perde um filho, Sr. Wilson. E eu não senti isso. A revelação de que Márcia havia trabalhado numa creche me deixou completamente confuso. Em mais de 30 anos de casamento, ela nunca mencionou esse emprego. Sempre disse que só costurava em casa para complementar nossa renda. Por que esconder algo assim? Dona Dulce, a senhora tem certeza de que minha esposa trabalhou numa creche? Ela nunca me contou isso. Tenho certeza, sim. Era a creche municipal do bairro São José, em Betim. A Márcia trabalhava lá há uns 6 meses quando conheceu minha Isabela. Sempre falava de vocês, de como queriam ter filhos, mas não conseguiam. Isso explicava muita coisa. Márcia estava desesperada para ser mãe e encontrou uma criança em situação vulnerável. Aproveitou minha ausência durante o trabalho para arquitetar o sequestro da Isabela. Sabia que eu faria perguntas se soubesse a história verdadeira. Sr. Wilson, o senhor acredita que minha filha pode estar viva? A pergunta de Dulce ecoou na minha cabeça. Era possível que Isabela estivesse viva? Se estava, onde poderia estar? E por que não havia entrado em contato conosco depois do suposto acidente? Dona Dulce, preciso investigar essa possibilidade. Mas primeiro preciso entender uma coisa. Se a senhora sempre soube que Isabela estava viva no coração, por que demorou tanto para nos procurar? Dulce abaixou a cabeça envergonhada. Porque sou pobre, Sr. Wilson. Porque tenho histórico de alcoolismo. Porque durante anos a polícia me tratou como maluca. Demorei muito tempo para conseguir provas de que era realmente mãe da Isabela. Só consegui uma cópia da certidão de nascimento há 5 anos. Ela me mostrou uma certidão idêntica à que encontrei no cofre da Márcia. Saí da casa de Dulce com mais dúvidas do que certezas, mas com uma convicção crescente de que Isabela poderia estar viva. O amor desesperado daquela mulher pela filha era real demais para ser ignorado. E a história do corpo carbonizado demais para a identificação sempre me incomodou, mesmo na época. Decidi ir direto ao IML onde havia identificado o corpo 3 anos atrás. Precisava falar com alguém que estivesse presente na época, revisar os procedimentos
Entender se realmente tínhamos enterrado nossa filha ou uma estranha. O Dr. Carvalho, legista-chefe, ainda trabalhava lá. Era um homem sério, de uns 60 anos, que conhecia seu trabalho. Expliquei minha situação e pedi para revisar o caso. Senhor Wilson, lembro bem do caso da sua filha. Foi um dos acidentes mais graves que já vi. O carro pegou fogo completamente após bater numa árvore. O corpo estava carbonizado a ponto de ser impossível reconhecimento visual. Então, como confirmaram que era minha filha? Pelos documentos encontrados no carro e pelas características físicas gerais. Altura, estrutura óssea, idade aparente. Também tinha um anel que você confirmou ser da Isabela. Lembrei do anel. Era uma argola simples de prata que dei de presente para Isabela no aniversário de 18 anos. Estava no dedo da vítima, meio derretido pelo fogo. Foi isso que me convenceu na época. Doutor, é possível que tenha havido um erro de identificação? O legista ficou pensativo. É possível, sim. Em casos de carbonização completa, sempre há margem para erro. O ideal seria fazer exame de DNA, mas na época os familiares não solicitaram. Meu coração disparou. E agora, seria possível exumar o corpo e fazer o exame? Seria possível, sim, respondeu o Dr. Carvalho. Mas precisaria de autorização judicial. Teria que entrar com pedido na justiça justificando a necessidade do exame. Não é um processo simples nem barato. Saí do IML com uma missão clara: conseguir autorização para exumar o corpo e fazer exame de DNA. Se não fosse Isabela, significaria que minha filha estava viva em algum lugar. Se fosse ela, ao menos teria certeza definitiva e poderia ajudar Dulce a ter alguma paz. Procurei um advogado no centro de Contagem. Dr. Henrique Mendes tinha um escritório pequeno, mas boa reputação. Expliquei toda a situação. A descoberta da adoção irregular, o encontro com Dulce, as dúvidas sobre a identificação do corpo. Senhor Wilson, seu caso é complexo. Basicamente, o senhor está admitindo que sua esposa cometeu sequestro de menor. Isso pode trazer complicações legais para o senhor também. Doutor, só quero saber se minha filha está viva ou morta. Se ela está viva, preciso encontrá-la. Se está morta, preciso ter certeza para poder seguir com minha vida. O advogado passou 2 horas revisando os documentos que eu havia trazido. A carta da Márcia, a certidão de nascimento verdadeira da Isabela, os papéis do acidente. No final, concordou em me ajudar. Vamos entrar com pedido de exumação alegando dúvidas na identificação do corpo. É um caso incomum, mas temos argumentos sólidos. Vai custar cerca de R$ 5.000 entre taxas judiciais e honorários. Pensei nos R$ 20.000 que Márcia havia deixado. Era como se ela soubesse que eu precisaria desse dinheiro para descobrir a verdade. Enquanto aguardava a tramitação do processo judicial, decidi investigar por conta própria as circunstâncias do acidente de Isabela. Peguei todos os papéis da polícia que havia guardado e estudei os detalhes que na época não me chamaram atenção. O acidente aconteceu numa terça-feira à noite, por volta das 22 horas, na rodovia que liga Betim a Contagem. Isabela estava dirigindo meu carro, um Gol velho que empresto para ela ir à faculdade. O carro bateu numa árvore e pegou fogo imediatamente. Mas havia algumas inconsistências que não fazia sentido. Primeira, Isabela estava indo no sentido contrário à nossa casa. Se estivesse voltando da faculdade, deveria estar vindo de Belo Horizonte, não indo para lá. Segunda, não havia marcas de frenagem no asfalto, como se não tivesse tentado evitar o acidente. Terceira inconsistência, e a mais perturbadora. Segundo o relatório policial, havia sinais de que outra pessoa estava no carro. Foi encontrado um segundo cinto de segurança preso, mas apenas um corpo. Na época, o delegado disse que podia ter sido um defeito no cinto ou algo que se prendeu durante o impacto. Agora, conhecendo a história toda, as peças começavam a se encaixar diferente. Isabela estava indo ao encontro de Dulce quando aconteceu o acidente. Possivelmente não estava sozinha no carro. E se a pessoa que morreu não foi Isabela,
mas alguém que estava com ela. Decidi voltar ao local do acidente pela primeira vez desde aquela noite terrível 3 anos atrás. Era uma estrada secundária entre Betim e Contagem, cercada de mata fechada dos dois lados. Durante o dia, parecia um local tranquilo, mas à noite devia ser muito escuro e perigoso. A árvore onde meu carro havia batido ainda estava lá, marcada por uma cicatriz escura no tronco. Parei a Paraty no acostamento e caminhei até o local exato. Ainda havia pedaços de vidro no chão e metal retorcido entre a grama. Um homem de uns 40 anos se aproximou de mim. Vestia roupas simples de trabalhador rural e carregava uma enxada. "O senhor é parente da moça que morreu aqui?" perguntou tirando o boné em sinal de respeito. "Sou o pai dela." "Por que pergunta?" "Eu moro ali naquela casa." Apontou para uma construção simples uns 100 metros estrada adentro. "Na noite do acidente, eu ouvi o barulho da batida e vim correndo ajudar. Cheguei aqui uns 5 minutos depois." Meu coração acelerou. "O senhor viu alguma coisa que não contou para a polícia?" O homem olhou em volta, como se tivesse medo de ser ouvido. "Olha, senhor, eu contei para o delegado na época, mas ele disse que era impressão minha por causa do choque. Mas eu tenho certeza do que vi." "O que o senhor viu?" "Quando cheguei aqui, o carro já estava pegando fogo. Mas eu juro que vi uma pessoa correndo mata adentro, se afastando do acidente. Gritei para ela, ofereci ajuda, mas ela continuou correndo e desapareceu no mato." As palavras do homem me deixaram eletrizado. Alguém havia fugido do local do acidente? Alguém que estava no carro com Isabela? "Senhor, o senhor conseguiu ver se era homem ou mulher?" Pela forma de correr e o tamanho, parecia ser uma mulher jovem. Cabelo comprido, roupas escuras, mas estava muito longe, e eu estava nervoso com o fogo do carro. "E o senhor tem certeza de que contou isso para a polícia?" "Contei, sim, mas o delegado disse que quando acontece acidente assim, é comum as pessoas acharem que viram coisas por causa do susto. Disse que não tinha como alguém sair andando de um acidente daqueles." Agradeci ao homem e voltei para casa com a cabeça fervilhando. Se realmente alguém havia fugido do acidente, e se essa pessoa era a Isabela, significava que minha filha estava viva há 3 anos e nunca entrou em contato comigo. Mas por quê? Por que fugiria? Por que deixaria que acreditássemos que estava morta? E quem era a pessoa que morreu no carro? Naquela noite, revirei novamente todos os papéis do acidente. Procurei detalhes que pudessem confirmar a história do homem da estrada. No relatório médico da vítima, havia uma informação que não prestara atenção antes. Vítima do sexo feminino, altura aproximada a 1,60 m, estrutura óssea delicada, idade estimada entre 20 e 25 anos. Isabela tinha 1,65 m. Não era uma diferença grande, mas existia, e a vítima podia ter até 25 anos, enquanto Isabela tinha exatos 22 quando aconteceu o acidente. 2 semanas depois, Dr. Henrique me ligou com boas notícias. O juiz havia autorizado a exumação e o exame de DNA. O processo custaria exatamente R$ 4.800, praticamente todo o dinheiro que restava dos 20 mil deixados por Márcia. "Senhor Wilson, o exame está marcado para quinta-feira que vem. O senhor precisa estar no cemitério às 8 da manhã. Vai ser um processo difícil. Tem certeza de que quer presenciar?" "Tenho certeza, doutor. Preciso saber a verdade." Na quinta-feira, acordei antes do sol nascer. Tomei banho, vesti minha roupa mais séria e fui para o cemitério de Contagem, onde acreditávamos ter enterrado Isabela. Estava nervoso como nunca estive na vida. Em algumas horas saberia se minha filha estava realmente morta ou se havia uma possibilidade dela estar viva. O Dr. Carvalho chegou com uma equipe técnica e equipamentos especiais. O processo de exumação é meticuloso, respeitoso, mas inevitavelmente perturbador. Ver o caixão da pessoa que achávamos ser nossa filha sendo retirado da terra mexeu comigo profundamente. "Sr. Wilson, o exame de DNA vai demorar cerca de 15 dias para ficar pronto", explicou o Dr. Carvalho. "Mas posso fazer uma análise preliminar da arcada dentária aqui mesmo. Se o senhor trouxe os registros odontológicos da Isabela,
Podemos ter uma resposta mais rápida. Graças a Deus, Márcia sempre guardou todos os papéis médicos e odontológicos de Isabela numa pasta organizada. Trouxe os raios-x dos dentes que ela havia feito aos 18 anos para colocar aparelho. Em 2 horas, Dr. Carvalho me chamou para uma conversa reservada. Sr. Wilson, não precisa esperar o resultado do DNA. A arcada dentária não confere com os registros da Isabela. Essa não é sua filha. As palavras do legista ecoaram na minha cabeça como um sino. Não era Isabela. Minha filha não estava naquele caixão. Após 3 anos de luto, descobria que Isabela podia estar viva. Mas ao mesmo tempo, uma nova pergunta terrível surgiu. Quem era a mulher que enterramos? Quem morreu no meu carro naquela noite? Doutor, é possível identificar quem é essa pessoa? Vamos tentar. O exame de DNA pode ser comparado com bancos de dados de pessoas desaparecidas. Se ela foi reportada como desaparecida pelos familiares, podemos descobrir a identidade. Saí do cemitério numa montanha-russa emocional. Alegria por saber que Isabela podia estar viva. Medo de onde ela poderia estar. Culpa por ter enterrado uma estranha com o nome da minha filha. Raiva por ter sido enganado durante 3 anos. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Dulce. Quando contei que o exame confirmara que não era Isabela no caixão, ela desabou em lágrimas no telefone. Eu sabia, Sr. Wilson. Meu coração de mãe sempre soube que minha menina estava viva. Agora temos que procurá-la. Mas procurar onde? Se Isabela estava viva, por que não havia entrado em contato conosco? Por que fingir a própria morte? E o mais importante, quem era a mulher que morreu usando o anel de Isabela? Decidi começar a investigação voltando à faculdade onde Isabela estudava. Pedagogia na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Talvez alguém lá soubesse de algo que pudesse me ajudar a entender o que aconteceu naquela noite. A coordenadora do curso, professora Sandra, me recebeu com gentileza. Era uma mulher de uns 50 anos, acadêmica, mas com jeito maternal. Sr. Wilson, lembro bem da Isabela. Era uma das melhores alunas da turma. Muito inteligente, dedicada, sempre participava das aulas. Professora, a senhora notou alguma mudança no comportamento dela nos dias antes do acidente? Notei, sim. Na última semana de aula que teve conosco, a Isabela estava muito estranha. Parecida nervosa, distraída. Uma colega de turma me disse que ela estava com problemas familiares. Meu coração acelerou. Que tipo de problemas familiares? A colega não entrou em detalhes, mas disse que a Isabela havia descoberto algo sobre a família que a deixou muito abalada. Algo sobre sua origem, se não me engano. Isso confirmava o que Márcia havia escrito na carta. Isabela descobriu que era adotada e ficou revoltada. Mas por que isso a levaria a fingir a própria morte? Professora, a senhora poderia me dar o contato dessa colega? Posso sim. Se chama Fernanda Costa. Era a melhor amiga da Isabela na faculdade. Fernanda Costa trabalhava numa escola particular no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Era uma mulher jovem, de uns 26 anos, simpática e comunicativa. Quando expliquei quem eu era e por que estava ali, ficou visivelmente emocionada. Sr. Wilson, sinto muito pela perda da Isabela. Éramos muito próximas. Ela falava muito do senhor e da dona Márcia, sempre com muito carinho. Fernanda, preciso saber se Isabela te contou alguma coisa nos dias antes do acidente. Descobri que ela estava passando por problemas familiares. Fernanda hesitou antes de responder. Sr. Wilson, a Isa me contou coisas que talvez não devesse repetir. Não sei se é certo. Por favor, Fernanda. Descobri que minha filha pode estar viva. Preciso de todas as informações possíveis para encontrá-la. Os olhos da jovem se arregalaram. Viva? Como assim viva? Expliquei rapidamente sobre a exumação e o resultado do exame. Fernanda ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Se a Isa está viva, isso explica muita coisa, disse finalmente. Na última conversa que tivemos, 2 dias antes do suposto acidente, ela me disse uma coisa muito estranha. O que ela disse? Disse que estava pensando em desaparecer por um tempo,
que tinha descoberto que toda a sua vida havia sido uma mentira e que não sabia mais em quem confiar. Estava com raiva dos pais, mas principalmente confusa sobre sua identidade. Minha cabeça começou a girar. Isabela havia planejado desaparecer? Fernanda, Isabela te deu mais detalhes sobre esses planos de desaparecer? Ela disse que tinha entrado em contato com a mãe biológica e que estava pensando em ir morar com ela por um tempo, só para entender suas origens. Mas também falou em ir para longe, começar uma vida nova com identidade nova. Identidade nova? Como assim? A Isa sempre foi muito inteligente, Sr. Wilson. Sabia que se quisesse realmente desaparecer, teria que conseguir documentos falsos, emprego em outro nome, essas coisas. Chegou até a pesquisar sobre isso na internet da faculdade. Cada revelação de Fernanda pintava um quadro mais claro. Isabela não havia morrido num acidente. Havia planejado fingir a própria morte para começar uma vida nova longe de todos nós. Ela te falou quem era a mãe biológica? Falou sim. Uma senhora que morava em Betim. Acho que o nome era Dulce. A Isa disse que foi procurá-la e que descobriu uma história muito dolorosa sobre como chegou na casa de vocês. E ela te falou qual era essa história? Fernanda ficou desconfortável. Sr. Wilson, não sei se devo contar essas coisas. São muito pessoais. Por favor, Fernanda, preciso entender para poder encontrar minha filha. A Isa disse que descobriu que foi sequestrada quando criança, que os pais que ela conhecia tinham mentido sobre tudo. Estava revoltada, mas também estava com medo de como o senhor reagiria se soubesse a verdade. Agora entendia melhor. Isabela descobriu que Márcia a havia sequestrado. Ficou com medo da minha reação e preferiu desaparecer a enfrentar a situação. Fernanda, você tem ideia de quem poderia ser a pessoa que morreu no acidente? Tenho uma suspeita terrível, Sr. Wilson. A Isa mencionou que conheceu uma menina na rua, uma viciada em drogas que não tinha família nem ninguém que sentisse falta dela. Acho que a Isa pode ter usado essa menina para fingir a própria morte. A revelação me deixou nauseado. Minha filha havia usado uma pessoa vulnerável para encenar a própria morte? Como chegou a esse ponto? A Isabela te deu o nome dessa menina? Não lembro do nome completo, mas sei que chamavam ela de Gigi. Vivia pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Viciada em crack, estava sempre magra e doente. E como a Isabela conheceu essa menina? A Isa fazia trabalho voluntário numa ONG que atende moradores de rua. Foi lá que conheceu a Gigi. Sempre falava com tristeza da situação da menina, de como ninguém se importava com ela. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de forma perturbadora. Isabela havia usado uma moradora de rua sem família para fingir a própria morte. A menina provavelmente topou participar do plano em troca de dinheiro ou drogas, sem imaginar que morreria de verdade. Fernanda, Isabela tinha dinheiro para executar um plano assim? Tinha, sim. Nos últimos meses, começou a trabalhar como professora particular de crianças ricas. Estava juntando dinheiro para se formar e sair da casa de vocês. Depois que descobriu sobre a adoção, disse que queria ficar independente financeiramente. Saí do encontro com Fernanda com uma mistura de horror e determinação. Horror por descobrir que minha filha havia causado a morte de uma pessoa inocente para fingir a própria morte. Determinação para encontrá-la e fazê-la responder pelas consequências dos atos dela. Mas também sentia um alívio estranho. Isabela estava viva. Mesmo que tivesse feito algo terrível, minha menina estava viva em algum lugar. Decidi procurar informações sobre a tal Gigi nas ruas de Belo Horizonte. Se ela realmente era uma moradora de rua viciada, alguém nos pontos de uso de drogas do centro deveria conhecê-la. Passei o dia percorrendo a região da rodoviária, Praça da Estação, Viaduto Santa Teresa. Mostrava uma foto da Isabela para as pessoas, perguntando se conheciam uma menina chamada Gigi que andava com ela. Foi numa casa de passagem para viciados que encontrei alguém que se lembrava de Gigi. Um homem de uns 40 anos, magro e maltratado pelas drogas, mas com olhos inteligentes. Lembro da Gigi, sim. Menina nova, devia ter uns 20 anos. Viciada pesada em crack. Vivia por aqui pedindo dinheiro. Você se lembra dela andar com uma universitária?
Uma menina bem vestida, cabelo comprido. Lembro sim. A universitária apareceu aqui algumas vezes conversando com a Gigi. Dizia que queria ajudar ela a sair das ruas. A Gigi ficou animada, achando que ia conseguir uma vida melhor. Meu estômago se revirou. Gigi realmente acreditou que Isabela ia ajudá-la. Não imaginava que estava sendo usada num plano para fingir uma morte. Você se lembra da última vez que viu a Gigi? Lembro sim. Foi uns 3 dias antes dela sumir. Estava eufórica. Disse que ia viajar com a universitária, que iam começar uma vida nova longe daqui. Mostrou até um dinheiro que tinha ganhado. Quanto dinheiro? Eram umas notas de 50, acho que uns R$ 300. Para quem não tinha nada, era uma fortuna. A Gigi disse que era só um adiantamento, que depois ia ganhar muito mais. Cada detalhe confirmava minha teoria mais terrível. Isabela havia oferecido dinheiro para Gigi participar do que ela acreditava ser um plano de fuga. A menina viciada topou sem saber que morreria no processo. Você sabe o nome completo da Gigi? O nome verdadeiro dela era Giovanna, acho. Giovanna alguma coisa. Mas todo mundo chamava de Gigi mesmo. Ela não falava muito da família. Acho que tinham expulsado ela de casa por causa das drogas. Pelo menos agora tinha um nome para investigar. Giovanna, uma jovem viciada que morreu no lugar da minha filha. Uma pessoa que, apesar dos problemas, não merecia o destino que teve. Voltei para casa naquela noite decidido a entrar em contato com a polícia. Tinha informações suficientes para abrir uma investigação sobre homicídio. Isabela havia causado a morte de Giovanna, mesmo que não tivesse sido intencional. Mas antes de fazer isso, queria tentar encontrar minha filha pessoalmente. Queria ouvir da boca dela o que realmente aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, voltei à casa de Dulce em Betim. Se Isabela estava viva e havia entrado em contato com a mãe biológica, Dulce precisava saber de algo. Sr. Wilson, que alegria vê-lo de novo. Descobriu alguma coisa sobre nossa Isabela? Contei para Dulce tudo o que havia descoberto. A conversa com Fernanda, a história da Gigi, a suspeita de que Isabela havia fingido a própria morte. Dulce ouviu tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos. Quando terminei, ela foi até um móvel antigo e trouxe uma caixa de sapatos. Sr. Wilson, não contei isso antes porque tinha medo de ser muita esperança. Mas nos últimos 3 anos venho recebendo umas cartas estranhas pelo correio. Ela me mostrou 5 envelopes, todos sem remetente, com carimbos postais de cidades diferentes. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza. Nunca tem nome na carta. Só umas frases curtas dizendo que está bem, que não preciso me preocupar. Mas a letra parece da minha Isabela quando ela era pequena. Peguei uma das cartas com mãos trêmulas. Era um papel simples com uma frase escrita à mão. Mãe Dulce, estou bem e feliz. Um dia nos encontraremos. Sua filha que ama você. A caligrafia realmente parecia de Isabela, mas mais cuidadosa, como se tentasse disfarçar a própria letra. Dona Dulce, a senhora guardou os envelopes? Guardei todos. Ela me mostrou os carimbos postais. A primeira carta era de São Paulo, 6 meses depois do suposto acidente. As outras vinham de cidades cada vez mais distantes e ao norte do país. Dona Dulce, a senhora respondeu essas cartas? Como? Não tem endereço para a resposta. Só posso esperar a próxima chegar. Estudei os carimbos postais tentando encontrar um padrão. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza. Isabela estava se movendo para o norte do país, talvez fugindo ou seguindo algum plano específico. A última carta era de Fortaleza, do Ceará, datada de 2 meses atrás. Se Isabela estava realmente enviando essas cartas, podia estar no Nordeste agora. Dona Dulce, preciso investigar essas cartas. Vou levar elas para um especialista em caligrafia confirmar se realmente são da Isabela. Pode levar, Sr. Wilson. Só me promete que se encontrar minha menina, vai dizer que nunca parei de procurar por ela. Voltei para a contagem com as cartas e uma nova esperança. Se Isabela estava viva e enviando sinais para Dulce, significava que estava arrependida da decisão de desaparecer.
Talvez quisesse voltar para casa, mas não sabia como. Procurei um especialista em grafologia no centro de Belo Horizonte. Dr. Antônio Reis tinha uma pequena firma que prestava serviços para empresas e tribunais. Expliquei minha situação e pedi para comparar a caligrafia das cartas com amostras da escrita de Isabela que eu havia trazido. Sr. Wilson, vai demorar alguns dias para fazer a análise completa, mas à primeira vista, há sim semelhanças significativas entre as amostras. A pessoa que escreveu essas cartas conhece muito bem a caligrafia original. Se as cartas fossem mesmo de Isabela, eu tinha uma pista sobre onde ela poderia estar. Fortaleza, no Ceará. Enquanto aguardava o resultado da análise grafológica, decidi tomar uma decisão difícil: contar toda a verdade para a polícia. Não podia mais esconder que uma pessoa havia morrido no lugar da minha filha, mesmo que isso complicasse a situação de Isabela. Fui à delegacia de Contagem e procurei o delegado Cardoso, que havia cuidado do caso do acidente 3 anos atrás. Era um homem sério, de uns 50 anos, que me recebeu com surpresa. Sr. Wilson, há muito tempo não o via. Em que posso ajudá-lo? Expliquei toda a situação. A descoberta de que Isabela era adotada, o resultado da exumação, a suspeita de que minha filha havia fingido a própria morte, usando uma moradora de rua como vítima. O delegado ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele balançou a cabeça gravemente. Sr. Wilson, isso que o senhor está me contando é muito sério. Se confirmarem que sua filha causou a morte dessa tal Gigi para fingir a própria morte, ela vai responder por homicídio doloso. Pode pegar até 20 anos de prisão. Eu sei, delegado, mas não posso continuar vivendo com essa mentira. A família da Giovanna merece saber o que aconteceu com ela. Vamos reabrir o caso imediatamente. Preciso que o senhor traga todas as provas que tem. As cartas, os documentos, os contatos das pessoas que conversaram com sua filha. Saí da delegacia com o coração pesado, mas com a consciência limpa. Fazer a coisa certa às vezes dói, mas era necessário. Giovanna merecia justiça, mesmo sendo uma viciada sem família. 2 dias depois, Dr. Antônio Reis me ligou com o resultado da análise grafológica. Sr. Wilson, posso confirmar com 90% de certeza que as cartas foram escritas pela mesma pessoa que produziu as amostras de caligrafia da Isabela. Há tentativa de disfarçar a letra, mas as características fundamentais são idênticas. Finalmente tinha a confirmação de que Isabela estava viva e havia passado os últimos 3 anos enviando cartas para Dulce. Minha filha estava no Ceará, provavelmente em Fortaleza. Naquela mesma tarde, o delegado Cardoso me ligou. Sr. Wilson, conseguimos identificar a vítima do acidente. Giovanna Silva Santos, 21 anos, natural de Belo Horizonte. Tinha registro de passagens pela polícia por pequenos furtos relacionados ao vício em drogas. A mãe dela fez boletim de ocorrência por desaparecimento 2 dias antes do acidente. Giovanna tinha mãe. Tinha uma família que sentia falta dela. Isso tornava o crime da Isabela ainda mais grave. A mãe da Giovanna ainda está viva? Está sim. Dona Aparecida. Mora no bairro Concórdia, em Belo Horizonte. Nunca parou de procurar pela filha. Vou ter que comunicar a ela que encontramos o corpo. Pensei em Dona Aparecida. Uma mãe que passou 3 anos sem saber o que aconteceu com a filha viciada. Assim como Dulce havia sofrido procurando por Isabela, Dona Aparecida sofreu procurando por Giovanna. Delegado, eu gostaria de falar pessoalmente com Dona Aparecida. Sinto que devo isso a ela. Posso arranjar um encontro. Mas lembre-se, sua filha vai ser procurada por homicídio. Se souber onde ela está, o senhor tem obrigação legal de informar. O encontro com Dona Aparecida foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Era uma mulher de uns 50 anos, trabalhava como empregada doméstica e morava numa casa pequena no subúrbio de Belo Horizonte. Quando o delegado explicou que tínhamos encontrado o corpo da Giovanna, ela desabou em lágrimas. Minha menina, minha pobre menina, soluçava. Eu sabia que ela tinha morrido. Uma mãe sente essas coisas.
Mas sempre tive esperança de que ela aparecesse, que largasse as drogas e voltasse para casa. Era impossível não me ver nela. Duas mães que haviam perdido filhas por causa das decisões da minha Isabela. Uma perda real, outra fingida. Dona Aparecida, sinto muito por sua perda. Sei que nada que eu disser vai trazer sua filha de volta. Mas quero que saiba que vou fazer tudo para que quem causou a morte dela pague pelo crime. O senhor sabe quem foi? Foi a pergunta mais difícil que já tive que responder na vida. Foi minha filha, Dona Aparecida. Minha filha usou sua Giovana para fingir a própria morte. A expressão dela mudou de dor para raiva. Sua filha matou minha menina? Não sei se foi intencional, mas foi por causa dela que Giovana morreu. Prometo que ela vai responder pela justiça. Dona Aparecida ficou em silêncio por vários minutos. Quando voltou a falar, sua voz estava firme apesar das lágrimas. Senhor Wilson, minha Giovana era viciada, mas era boa menina. Trabalhava quando conseguia, sempre tentando parar com as drogas. Não merecia morrer queimada num carro para servir de disfarce para ninguém. Ela tinha razão. Giovana não merecia aquele destino. Com base nas cartas enviadas para Dulce, o delegado Cardoso pediu ajuda da Polícia Federal para localizar Isabela no Ceará. Se ela estava realmente em Fortaleza, era questão de tempo até ser encontrada. Mas eu não queria esperar. Decidi viajar para Fortaleza por conta própria tentar encontrar minha filha antes da polícia. Não para ajudá-la a fugir, mas para convencê-la a se entregar e assumir as consequências dos atos dela. Peguei um ônibus para Fortaleza numa quinta-feira de manhã. Foram 36 horas de viagem, tempo suficiente para pensar em tudo o que havia descoberto nos últimos meses. Minha família havia sido construída sobre uma mentira. Márcia havia sequestrado Isabela, eu havia criado uma criança roubada sem saber, e agora, Isabela havia matado uma inocente para escapar da verdade. Em Fortaleza, me hospedei numa pensão barata no centro da cidade. Não tinha pistas específicas sobre onde Isabela poderia estar. Então, comecei percorrendo lugares onde uma pessoa tentando reconstruir a vida iria procurar. Escolas particulares procurando professoras, ONGs que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, igrejas que oferecem ajuda para recomeçar. Foi numa escola de ensino infantil no bairro Aldeota que tive a primeira pista real. A diretora, uma senhora de uns 60 anos, reconheceu a foto de Isabela. Conheço essa moça, sim. Ela trabalhou aqui por alguns meses no ano passado. Se chamava Isabel Santos. Dizia que tinha vindo de Minas Gerais depois de perder os pais num acidente. Meu coração disparou. Isabel Santos. Isabela havia mudado apenas ligeiramente o nome e inventado uma nova história pessoal. Ela era boa professora. Continuou a diretora. Carinhosa com as crianças, sempre pontual, responsável. Mas era muito reservada, não falava da vida pessoal. E tinha um jeito de olhar por cima do ombro, como se estivesse sempre com medo de ser seguida. A senhora sabe por que ela saiu da escola? Ela disse que tinha conseguido outro emprego, mais perto de onde morava. Mas achei estranho porque saiu de uma hora para outra, sem cumprir aviso prévio. Deixou até alguns materiais pessoais na mesa. Pedi o endereço que Isabela havia fornecido quando foi contratada. Era num bairro popular chamado Bom Jardim, a uns 20 quilômetros do centro. Peguei um ônibus e fui até lá imediatamente. A rua era de terra batida, com casas simples e muitas crianças brincando na frente. O número que procurava correspondia a uma casa amarela com portão de ferro. Uma mulher de uns 30 anos atendeu. Boa tarde. Estou procurando Isabel Santos. Ela morou aqui? Isabel? Ela alugou o quartinho dos fundos por uns 8 meses. Menina quieta, trabalhadora, mas sumiu faz uns 3 meses sem dar satisfação. Deixou as coisas dela aqui. Meu coração acelerou novamente. As coisas dela ainda estão aqui? Estão, sim, só umas roupas e uns livros. Como ela não voltou e não pagou o último mês, pensei em doar. A senhora permitiria que eu visse essas coisas? Isabel é minha filha. Estou procurando por ela há muito tempo. A mulher me olhou com desconfiança, mas acabou concordando. Me levou até um quartinho pequeno nos fundos da casa.
Havia uma cama de solteiro, um guarda-roupa simples e uma mesa com livros empilhados. Entre os livros encontrei algo que me fez tremer. Um diário com capa de couro marrom. Pedi permissão para folheá-lo e encontrei páginas e páginas escritas com a letra de Isabela. Eram reflexões sobre culpa, medo, saudade e arrependimento. Uma entrada datada de 6 meses atrás me chamou a atenção. Não consigo parar de pensar na Gigi. Ela confiou em mim, acreditou que eu ia ajudá-la a reconstruir a vida. Não imaginava que morreria por minha causa. Acordo toda noite pensando naquele momento em que o carro pegou fogo e não consegui salvá-la. Continuei lendo. Pensei que seria fácil assumir uma nova identidade e recomeçar. Mas não consigo fugir da culpa. Toda vez que vejo uma menina jovem na rua, lembro da Gigi. Todo dia me pergunto se deveria voltar para casa e contar a verdade para o pai Wilson. Havia outras entradas sobre nossa família. Sinto falta do pai Wilson todos os dias. Ele deve estar sofrendo muito achando que perdi a vida. Mas como explicar que descobri que fui sequestrada quando criança? Como contar que causei a morte de uma pessoa inocente? Em outra entrada, a mãe Dulce me mandou mais uma carta. Disse que nunca parou de me procurar, que me ama independente do que aconteceu no passado. Às vezes penso em voltar para Betim e conhecê-la melhor. Mas e se ela também me rejeitar quando souber a verdade? O diário revelava uma Isabela atormentada pela culpa e pelo medo. Não era a criminosa fria que eu havia imaginado, mas uma jovem confusa, que havia tomado decisões terríveis e agora não sabia como voltar atrás. A proprietária da casa me contou que Isabela saía todas as manhãs para trabalhar, mas nunca disse onde. Voltava sempre no final da tarde. Cozinhava algo simples e ficava lendo ou escrevendo no quartinho. Aos fins de semana, caminhava pela praia sozinha. Ela parecia uma pessoa muito triste, disse a mulher. Às vezes eu ouvia ela chorando à noite. Tentei conversar algumas vezes, mas ela era muito fechada. Dizia que estava tudo bem, mas era óbvio que não estava. Peguei emprestado o diário e li todas as entradas. Isabela havia passado os últimos 3 anos mudando de cidade em cidade, sempre usando o nome Isabel Santos, sempre trabalhando como professora ou cuidadora de crianças. Em cada lugar ficava alguns meses, juntava dinheiro e partia quando começava a se sentir pressionada ou descoberta. Em São Paulo trabalhou numa creche. No Rio de Janeiro foi babá de uma família rica. Em Salvador deu aulas particulares. Em Recife cuidou de idosos numa casa de repouso. Em Fortaleza voltou a trabalhar com crianças na escola onde a encontrei. Mas o padrão era sempre o mesmo. Chegava com documentos falsos, trabalhava por alguns meses e desaparecia quando alguém fazia muitas perguntas sobre seu passado. Era uma vida de constante fuga e medo. A última entrada do diário era de 2 meses atrás. Não aguento mais fugir. Estou cansada de mentir, cansada de viver com medo, cansada de carregar essa culpa sozinha. Talvez seja a hora de voltar para casa e enfrentar as consequências dos meus atos. Se Isabela realmente estava pensando em voltar, por que não tinha feito isso ainda? O que a estava impedindo? Decidi percorrer as praias de Fortaleza, onde a proprietária disse que Isabela costumava caminhar aos fins de semana. Era sábado de manhã e havia muita gente na praia de Iracema. Mostrei a foto dela para vendedores ambulantes, salva-vidas, pessoas que trabalhavam na orla. Foi um pescador idoso que me deu a informação mais valiosa. Conheço essa moça, sim. Ela vem aqui quase todo fim de semana há uns meses. Sempre sozinha, sempre muito quieta. Fica ali sentada naquelas pedras olhando o mar. Ele apontou para uma área mais rochosa da praia, menos movimentada que o resto da orla. Ontem mesmo ela estava lá. Parecia mais triste que o normal. Ficou até o sol se pôr. Ontem? O senhor tem certeza? Tenho sim. Sexta-feira à tarde. Ela sempre vem na sexta ou no sábado. Meu coração disparou. Isabela estava em Fortaleza frequentando aquela praia. Se eu tivesse sorte, talvez a encontrasse hoje mesmo. Passei o dia inteiro sentado nas pedras onde o pescador disse que ela costumava ficar. Era um local bonito, com vista para o mar aberto,
onde o barulho das ondas criava uma atmosfera de paz e reflexão. Entendia por que Isabela escolheu aquele lugar para pensar em sua vida. Às 5 da tarde, quando já estava perdendo as esperanças, vi uma figura familiar caminhando pela areia. Era ela, minha Isabela, 3 anos mais velha, mais magra, cabelos mais curtos e tingidos de castanho escuro. Mas era ela. Minha filha estava viva, a menos de 50 metros de mim. Fiquei paralisado, sem saber se devia gritar o nome dela, correr em sua direção, ou simplesmente observar para ter certeza de que não era um sonho. Isabela caminhou até as pedras onde eu estava sentado sem me perceber. Estava concentrada em seus próprios pensamentos, olhando para o chão. Só quando se aproximou para sentar que me viu. Nossos olhares se cruzaram e o tempo parou. Ela ficou pálida, com os olhos arregalados de surpresa e terror. Eu vi o reconhecimento e o pânico se alternando em seu rosto. "Pai", sussurrou, e foi a palavra mais doce que já ouvi na vida. "Oi, minha filha", respondi, tentando controlar a emoção na voz. Ela começou a chorar imediatamente, lágrimas de alívio e desespero ao mesmo tempo. Ficamos alguns minutos em silêncio, apenas nos olhando, processando o reencontro depois de 3 anos de separação. "Como me encontrou?", perguntou finalmente. "Foi uma longa jornada, Isa. Sua mãe... A Márcia deixou uma mensagem no testamento pedindo para eu descobrir a verdade sobre você. Descobri sobre a Dulce, sobre sua adoção, sobre o acidente." Ela abaixou a cabeça envergonhada. "Pai, eu posso explicar?" "Não precisa explicar agora, filha. Primeiro me deixe te abraçar. Passei 3 anos achando que você tinha morrido." Nos abraçamos ali na praia, pai e filha reunidos depois de tanto sofrimento. Ela estava mais magra, mais frágil do que lembrava. Senti suas lágrimas molhando minha camisa e percebi que ela estava tremendo. "Pai, eu fiz coisas terríveis", disse entre soluços. "Coisas que não têm perdão. Eu sei sobre a Giovanna, Isa. Sei que ela morreu no acidente no seu lugar." O rosto de Isabela ficou ainda mais pálido ao ouvir o nome de Giovanna. "O senhor sabe sobre a Gigi?" "Como descobriu?" Contei rapidamente sobre a investigação, a exumação do corpo, a conversa com Fernanda, a identificação da verdadeira vítima. Isabela ouviu tudo em silêncio com expressão de horror crescente. "Pai, não foi como o senhor deve estar pensando. Não planejei matar a Gigi. Foi um acidente terrível. Me conte o que realmente aconteceu naquela noite, filha." Isabela respirou fundo, limpou as lágrimas e começou a falar. "Quando descobri sobre minha adoção, sobre como cheguei na nossa casa, fiquei completamente perdida. Toda minha identidade desabou. Não sabia mais quem eu era, em quem confiar. Procurei a mãe Dulce e ela me contou a versão dela da história. Disse que a mãe Márcia me roubou quando eu era criança. Fiquei com raiva, confusa, não sabia o que acreditar. Então decidiu desaparecer? Decidi fugir por um tempo, só para pensar, para entender minha identidade. Conheci a Gigi numa ONG onde fazia trabalho voluntário. Ela estava sempre falando em sair das ruas, começar uma vida nova, mas não tinha documentos nem dinheiro. Isabela começou a chorar novamente. Ofereci para ela me ajudar com meu plano. Disse que íamos viajar juntas, que eu pagaria por novos documentos para as duas. Ela topou na hora. Achou que era sua chance de recomeçar. E o que deu errado? Tudo, pai. Absolutamente tudo deu errado. A ideia era simples, continuou Isabela. Íamos fingir um acidente, mas sair as duas vivas. Eu tinha pesquisado na internet sobre como desaparecer sem deixar rastros. O plano era bater o carro numa estrada deserta, sair antes dele pegar fogo, deixar meus documentos e o anel que o senhor me deu e desaparecer junto com a Gigi. Mas algo saiu errado. A Gigi estava muito drogada, pai. Eu não sabia o quanto até entrarmos no carro. Ela havia fumado crack antes de me encontrar e estava completamente fora de si. Eu devia ter cancelado tudo, mas estava desesperada demais. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Quando bati o carro na árvore, conforme planejado, consegui sair rapidamente. Mas quando fui ajudar a Gigi, ela estava inconsciente. O impacto havia batido a cabeça dela no vidro.
Tentei arrastá-la para fora, mas o carro pegou fogo muito rápido demais. E você não conseguiu salvá-la? Tentei, pai, juro que tentei. Mas o fogo se espalhou muito rápido e ela estava pesada demais. Queimei as mãos tentando tirá-la de lá. Veja. Ela mostrou as palmas das mãos, onde pude ver cicatrizes antigas de queimaduras. No final, tive que escolher entre morrer junto com ela ou fugir. Escolhi fugir como uma covarde. Ouvi ela gritando dentro do carro em chamas e não consegui fazer nada. Agora entendia a tortura mental que minha filha havia vivido nos últimos 3 anos. Não era apenas culpa por ter causado um acidente. Era culpa por ter abandonado uma pessoa para morrer queimada viva. Isa, por que você não voltou para casa depois do acidente? Por que não contou a verdade? Porque tinha medo, pai. Medo de ir presa, medo da reação do Senhor, medo de enfrentar a família da Gigi. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar. Mas você mandou cartas para a Dulce todos esses anos. Mandei porque me sentia culpada por ela também. A mãe Dulce passou décadas procurando por mim, sofrendo sem saber onde eu estava. Era o mínimo que podia fazer para aliviar a dor dela. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o barulho das ondas. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Era um momento bonito, mas carregado de dor. Pai, o Senhor vai me entregar para a polícia? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta para a qual não tinha uma resposta fácil. Isa, eu já comuniquei tudo à polícia. Eles sabem que você está viva e que a Giovanna morreu no seu lugar. Você é procurada por homicídio culposo. Ela assentiu, como se esperasse essa resposta. Eu sei que mereço ser punida. Não consigo mais viver fugindo, pai. Estes 3 anos foram um inferno. Toda noite sonho com a Gigi gritando no carro em chamas. Toda manhã acordo pensando em como poderia ter feito diferente. Você quer se entregar? Quero sim. Mas antes quero fazer algumas coisas. Quero pedir desculpas para a família da Gigi. Quero conhecer melhor a mãe Dulce. E quero passar um tempo com o Senhor, se for possível. Passei o domingo inteiro com Isabela, conversando sobre os últimos 3 anos. Ela me contou sobre os lugares por onde passou, os empregos que teve, as pessoas que conheceu. Era uma vida de constante solidão e medo. Mas ela havia encontrado propósito cuidando de crianças e idosos. Cuidar de outras pessoas me fazia sentir menos culpada, explicou, como se pudesse compensar um pouco o mal que causei a Gigi. Também conversamos sobre a família. Isabela ficou devastada ao saber que Márcia havia morrido de câncer. Pai, apesar de tudo, eu amava a mãe Márcia. Sei que ela me sequestrou quando criança, mas ela me criou com amor. Nunca me bateu, nunca me tratou mal. Sempre me fez sentir querida e amada. Sua mãe te amava muito, Isa. Ela morreu carregando a culpa de não ter contado a verdade sobre sua origem. Acho que no fundo sempre soube que um dia você descobriria tudo. E o Senhor, pai, consegue me perdoar por tudo que fiz? Por ter mentido, por ter causado a morte da Gigi, por ter deixado o Senhor sofrer, achando que eu tinha morrido? Era uma pergunta difícil. Parte de mim estava com raiva dela pelas escolhas que fez. Outra parte estava apenas grata por tê-la viva de volta. Isa, você é minha filha. Não importa o que descobrimos sobre sua origem. Não importa os erros que cometeu. Eu te amo e sempre vou te amar. Isso não significa que aprovo suas decisões, mas significa que vou te apoiar para enfrentar as consequências delas. Na segunda-feira, fomos juntos à Polícia Federal em Fortaleza. Isabela se entregou voluntariamente. O processo judicial foi longo e doloroso. Isabela foi acusada de homicídio culposo e falsidade ideológica. Contratei o melhor advogado que consegui pagar com o dinheiro que restava da herança de Márcia. O Dr. Roberto Silva era especialista em casos criminais complexos. Depois de analisar toda a situação, achou que podíamos conseguir uma pena reduzida. A entrega voluntária conta muito a favor dela, explicou. Além disso, não houve intenção de matar. Foi um acidente durante a execução de outro crime, mas sem dolo. Podemos pleitear homicídio culposo ao invés de doloso.
Isabela passou 2 meses presa preventivamente enquanto o processo tramitava. Visitei ela toda semana, levando livros, cartas e notícias do mundo exterior. Ela estava mais magra e pálida, mas paradoxalmente parecia mais em paz consigo mesma. Pai, pela primeira vez em 3 anos consigo dormir sem pesadelos, disse numa das visitas. É estranho, mas me sinto aliviada por finalmente estar pagando pelos meus erros. Durante esse período, também organizei o encontro que Isabela havia pedido, entre ela e a família de Giovanna. Dona Aparecida, mãe da vítima, inicialmente não quis vê-la, mas depois de muita insistência minha e do advogado, concordou em ir ao presídio. Foi um encontro devastador. Isabela pediu perdão entre lágrimas, explicou exatamente o que aconteceu e se ofereceu para pagar qualquer compensação que a família julgasse justa. Dona Aparecida ouviu tudo em silêncio. Chorou muito, mas no final disse algo que me surpreendeu. Menina, minha Giovanna não era santa. Ela estava nas ruas há anos, viciada em drogas. Sei que um dia isso ia dar problema. Não perdoo você pelo que fez, mas vejo que está arrependida de verdade. Enquanto o processo de Isabela tramitava na justiça, decidi finalmente conhecer melhor Dulce Santos, a mãe biológica da minha filha. Voltei a Betim e passamos várias tardes conversando sobre o passado. Senhor Wilson, quero que saiba que não guardo rancor do senhor nem da Márcia, disse Dulce numa dessas conversas. Vocês criaram minha filha com amor, deram a ela oportunidades que eu não poderia dar na época. Mesmo que o começo tenha sido errado, o resultado foi uma menina educada e carinhosa. Mas a senhora sofreu tanto procurando por ela. Sofri sim, mas também entendo que a Márcia estava tentando proteger a Isabela de uma situação ruim. Eu realmente bebia demais naquela época, Sr. Wilson. Não estava em condições de cuidar direito de uma criança. Dulce me mostrou fotos da Isabela criança que havia guardado todos esses anos. Sempre soube que um dia nos reencontraríamos. Mãe sente essas coisas no coração. Organizamos para que Dulce visitasse Isabela na prisão. Foi um encontro emocionante entre mãe biológica e filha, após mais de 20 anos separadas. Isabela chorou muito. Pediu desculpas por ter demorado tanto para procurá-la, e Dulce a perdoou imediatamente. Minha menina, você é tudo o que eu sempre quis na vida, disse Dulce abraçando Isabela. Não importa o que aconteceu, você voltou para mim. Ficou decidido que quando Isabela saísse da prisão, moraria um tempo com Dulce em Betim para conhecer melhor suas origens. Depois decidiria onde queria construir sua nova vida. 6 meses depois do início do processo, veio a sentença. Isabela foi condenada a 4 anos de prisão por homicídio culposo e falsidade ideológica, mas com direito a regime semiaberto devido à confissão espontânea e ao bom comportamento na prisão. Significava que ela poderia trabalhar durante o dia e voltar para dormir na prisão à noite. Depois de 2 anos, se mantivesse boa conduta, poderia cumprir o resto da pena em casa com monitoramento eletrônico. Não foi a melhor sentença possível, mas também não foi a pior, disse Dr. Roberto. Ela vai ter chance de reconstruir a vida gradualmente. Isabela aceitou a sentença sem recorrer. Pai, 4 anos é pouco tempo considerando que uma pessoa morreu por minha causa. Vou usar esse tempo para me formar melhor, fazer cursos, me preparar para ser uma pessoa melhor quando sair. Durante os primeiros 2 anos de pena, visitei Isabela religiosamente toda semana. Ela conseguiu um trabalho numa escola dentro do complexo penitenciário, ensinando alfabetização para outras detentas. Também fez um curso técnico em administração e começou a escrever suas memórias. Quero escrever minha história, pai. Talvez possa ajudar outras pessoas que passaram por situações similares. Crianças adotadas que descobrem sua origem de forma traumática. Jovens que tomam decisões erradas por desespero. Dulce também visitava Isabela regularmente. As duas desenvolveram uma relação linda de mãe e filha, baseada no amor, mas também no respeito mútuo. Dulce contava histórias da família biológica de Isabela, dos avós que ela nunca conheceu, das tradições familiares. No 2º ano de prisão,
Isabela recebeu uma carta inesperada. Era de uma jovem chamada Maria, que havia lido sobre o caso nos jornais e se identificado com a história. Cara Isabela, dizia a carta, também fui adotada ilegalmente quando criança. Também descobri a verdade na adolescência e fiquei revoltada. Quase cometi erros similares aos seus, mas sua história me fez refletir sobre as consequências. Obrigada por mostrar que é possível assumir a responsabilidade pelos nossos atos. A partir dessa primeira carta, Isabela começou a receber correspondências de várias pessoas com histórias similares. Filhos adotivos que descobriram suas origens de forma traumática, jovens que haviam tomado decisões ruins e queriam se redimir, famílias que passaram por situações complexas de adoção. Pai, acho que encontrei meu propósito, disse Isabela numa das visitas. Quando sair da prisão, quero trabalhar com famílias que passam por questões de adoção. Quero ajudar crianças a entenderem sua história sem revolta e pais a lidarem com essas situações de forma honesta. Era bonito ver como ela havia transformado sua dor em algo construtivo. A culpa e o arrependimento haviam se convertido em desejo de ajudar outras pessoas. Durante esse período, eu próprio passei por transformações. Vendi a casa em Contagem, onde havia morado com Márcia por décadas, e me mudei para um apartamento menor. Doei a maioria dos móveis e guardei apenas as lembranças mais importantes. Fotos da família, cartas de Márcia, alguns objetos pessoais de Isabela. Foi uma forma de simbolicamente encerrar o passado e me preparar para uma nova fase da vida. Quando Isabela completou 2 anos de prisão, conseguiu a progressão para regime domiciliar com monitoramento eletrônico. Decidiu morar com Dulce em Betim, mas passava os fins de semana comigo no meu apartamento novo. Era estranho no começo ter minha filha de volta, mas diferente. Ela estava mais madura, mais reflexiva, carregava cicatrizes visíveis e invisíveis dos últimos 5 anos, mas também estava mais determinada a construir uma vida com significado. Pai, consegui uma bolsa para fazer faculdade de psicologia, anunciou numa dessas visitas. Quero me especializar em adoção e questões familiares complexas. Acho que posso transformar minha experiência em algo útil para a sociedade. Começou a trabalhar meio período numa ONG que atendia crianças em situação de risco, sempre sob supervisão devido à sua situação legal. O trabalho era voluntário, mas ela amava o que fazia. Essas crianças passaram por traumas similares ao meu, explicava. Abandono, adoção irregular, famílias desestruturadas. Consigo ajudá-las porque entendo a dor que sentem. Dulce estava radiante por ter a filha de volta. Apesar da diferença de idade e dos anos de separação, elas desenvolveram uma intimidade genuína. Dulce ensinava receitas de família para Isabela, contava histórias da infância que ela havia perdido, apresentava parentes distantes. Senhor Wilson, disse Dulce numa conversa, sua filha voltou para nós mais sábia e mais humana. O sofrimento não foi em vão se trouxe essa transformação. Eu concordava. A Isabela que voltou era diferente da jovem revoltada que havia fugido anos antes. Era uma mulher que conhecia as consequências das suas escolhas e estava determinada a fazer escolhas melhores daqui para frente. No 3º ano após a prisão, aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Aparecida, mãe da Giovana, procurou Isabela na ONG onde ela trabalhava. Quero conversar com você, disse simplesmente. Ficaram 2 horas conversando numa sala reservada. Quando saíram, ambas tinham os olhos vermelhos de tanto chorar, mas também pareciam mais leves. O que vocês conversaram? Perguntei depois. Dona Aparecida me contou histórias da Gigi quando criança, respondeu Isabela. Era uma menina alegre, inteligente, que sonhava em ser professora. As drogas destruíram esses sonhos, mas ela mantinha a esperança de se recuperar. E isso te ajudou? Ajudou muito, pai. Durante todos esses anos, a Gigi na minha cabeça era só uma vítima sem rosto. Agora ela tem uma história, uma personalidade. Posso honrar a memória dela de forma mais concreta. Dona Aparecida propôs algo surpreendente. Que Isabela ajudasse a criar um projeto social em memória de Giovana,
voltado para jovens viciados em drogas que queriam se recuperar. Minha filha sempre quis ajudar pessoas, explicou Dona Aparecida. Se ela não pode mais fazer isso, pelo menos pode inspirar um projeto que faça. O projeto Gigi começou pequeno, atendendo 5 jovens por mês numa casa alugada em Belo Horizonte. Isabela coordenava as atividades educacionais, enquanto Dona Aparecida cuidava da parte administrativa. Dulce e eu ajudávamos com doações e trabalho voluntário. Em um ano, o projeto cresceu e passou a atender 50 jovens. Tinha parcerias com escolas, empresas que ofereciam empregos para os recuperados, e famílias que abriam suas casas para acolher quem não tinha para onde voltar. Quando Isabela completou os 4 anos de pena e finalmente ficou livre do monitoramento eletrônico, organizamos uma pequena celebração na casa de Dulce. Estavam presentes apenas nós 3, Dona Aparecida, e alguns jovens do projeto Gigi, que consideravam Isabela uma mentora. Pai, mãe Dulce, disse Isabela durante o jantar, quero agradecer por nunca terem desistido de mim. Mesmo quando cometi erros terríveis, vocês continuaram acreditando que eu poderia me tornar uma pessoa melhor. Filha, você sempre foi uma pessoa boa, respondeu Dulce. Só estava perdida por um tempo. É verdade, concordei. E olha onde chegou agora. O projeto Gigi já ajudou centenas de jovens. Sua formação em psicologia está quase terminada. Você construiu uma vida com propósito. Isabela havia realmente se transformado. Aos 30 anos, era uma mulher madura, responsável, dedicada a causas sociais. Mantinha um relacionamento saudável com ambas as mães. Havia feito as pazes com seu passado e estava construindo um futuro sólido. 3 meses depois, ela me procurou com uma notícia que me deixou profundamente emocionado. Pai, estou namorando. O rapaz se chamava Carlos, tinha 32 anos. Era assistente social e havia conhecido Isabela no trabalho voluntário. Era um homem sério, trabalhador, que conhecia toda a história dela e a aceitava completamente. Ele sabe sobre meu passado, sobre a prisão, sobre tudo, explicou Isabela, e disse que isso não importa, que o que importa é quem eu sou hoje e quem pretendo ser no futuro. Era exatamente o tipo de homem que eu desejaria para minha filha, alguém que a valorizasse pela pessoa que ela havia se tornado, não que a julgasse pelos erros do passado. 1 ano depois, Isabela e Carlos se casaram numa cerimônia simples na igreja de Betim. Dulce chorou de emoção vendo a filha de vestido branco. Eu me emocionei conduzindo ela até o altar. Durante a cerimônia, pensei em tudo o que havíamos passado como família. As mentiras de Márcia, o sequestro não intencional de uma criança, a descoberta traumática da verdade, a morte de Giovanna, os anos de fuga de Isabela, o processo criminal, a reconstrução gradual de nossas vidas. Era impossível não refletir sobre como o amor pode ser complexo e imperfeito. Márcia me amou, e amou Isabela profundamente, mas esse amor a levou a cometer um crime. Isabela me amou, mas seu desespero a fez tomar decisões que custaram uma vida inocente. Eu amei ambas, mas minha confiança cega me impediu de fazer as perguntas certas na hora certa. No entanto, ali estava Isabela, radiante em seu vestido branco, casando com um homem que a amava pelo que ela havia se tornado, não pelo que havia sido. Dulce chorava de alegria ao lado da filha que procurou por 22 anos. Dona Aparecida estava presente também, representando a memória de Giovanna e simbolizando o perdão possível, mesmo após tragédias terríveis. Durante a festa, Isabela me puxou para um canto e disse: Pai, quero que saiba que, independentemente de descobrirmos que não somos família por sangue, o Senhor sempre será meu Pai verdadeiro. Foi quem me ensinou valores, quem me deu amor incondicional, quem nunca desistiu de mim mesmo quando eu merecia ser abandonada. Isa, você sempre foi e sempre será minha filha, respondi. Família não se faz apenas com sangue, se faz com amor, cuidado, presença. E isso nós tivemos de sobra, mesmo com todos os nossos erros. Naquele momento, olhando minha filha feliz e realizada,
soube que nossa jornada havia chegado ao fim. Não era um final perfeito, porque algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Giovanna ainda estava morta. Dona Aparecida ainda carregava a dor da perda. Isabela ainda acordava algumas noites pensando no acidente. Mas era um final de redenção, crescimento e amor verdadeiro. Às vezes as famílias são imperfeitas, construídas sobre mentiras testadas por tragédias. Mas se há amor genuíno e disposição para enfrentar a verdade, mesmo as histórias mais complicadas podem encontrar um caminho para a paz.